Hoje nós vamos entrar no tribunal da Marvel Studios para defender, ou talvez acusar, uma das produções mais polêmicas da fase 4, a série She-Hulk, Defensora dos Heróis. Se você assistiu a série, deve se lembrar da quebra da quarta parede no final, onde a própria Jennifer Walters sai da tela para reclamar do roteiro genérico que a Marvel estava forçando nela. Mas o que muita gente não sabe é que aquela piada era na verdade um documentário disfarçado. A produção dessa série foi marcada por reescritas de última hora, ordens executivas que quebraram o roteiro e cortes de orçamento que mudaram tudo o que vimos na tela. Hoje eu vou te contar como era a versão original de She-Hulk, o final padrão Marvel, que quase foi ao ar e por que a origem da personagem foi retalhada na ilha de edição. Pega o seu cafezinho e vem comigo entender o que aconteceu nos bastidores. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimentos aqui nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só pra apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. O caos da pós-produção. Para começar, precisamos falar sobre a maior mudança estrutural da série, algo que afetou diretamente a qualidade do CGI que tanto foi criticado. No roteiro original da diretora Jessica Gal, a origem da She-Hulk, o acidente de carro com o Bruce Banner e o treinamento no México, não aconteceria no primeiro episódio. O plano original era segurar essa história de origem até o episódio 8, o penúltimo da temporada. A ideia era que passássemos a maior parte da temporada conhecendo a Jennifer Walters já transformada, lidando com sua vida, para só ao final termos um flashback emocional revelando como tudo aconteceu. Isso daria um peso dramático muito maior para a relação dela com Bruce. Porém, durante a pós-produção, os executivos da Marvel assistiram aos cortes iniciais e sentiram que o público teria dificuldade em se conectar com a personagem sem saber quem ela era ou de onde vieram os poderes. A ordem veio de cima. Mova a origem para o episódio 1. O problema, os roteiros não foram escritos para essa ordem. Isso obrigou a equipe de efeitos visuais a correr contra o tempo para finalizar cenas complexas de CGI do Hulk e da She-Hulk meses antes do previsto, gerando jornadas de trabalho extremas e horas extras de trabalho da equipe, além da qualidade visual inconsistente que vimos na estreia. Segundo a Variety, essa mudança estrutural de última hora foi a principal culpada pelas críticas visuais que a série recebeu. O casting! Precisamos tocar na ferida, a escolha da protagonista. Antes de Tatiana Maslany ser anunciada, os bastidores da Marvel pareciam um episódio de Game of Thrones. Vazamentos de chamadas de elenco revelaram que a Marvel estava procurando alguém parecida com a Alison Brie para o papel. A atriz de Glow era o molde perfeito de comédia e carisma que eles queriam. Outro nome fortíssimo entre os fãs e que chegou a fazer campanha pública foi a atriz Stephanie Beatriz, a Rosa de Brooklyn Nine-Nine, que teria trazido uma energia muito mais durona para Jennifer. Houve até rumores antigos de que a Marvel considerou Ronda Rousey para fazer a She-Hulk, com efeitos práticos sem CGI, focando apenas na musculatura real. Mas apesar desses nomes, a diretora revelou que durante o processo de seleção, eles perceberam que a maioria das atrizes conseguia fazer a Jennifer insegura ou a She-Hulk confiante, mas quase nenhuma conseguia vender que as duas eram a mesma pessoa. Eles precisavam de alguém com uma capacidade técnica para atuar usando um traje de captura de movimento e ainda assim passar a emoção real que o computador pudesse ler. Tatiana já tinha ganhado um Emmy interpretando mais de 10 clones diferentes na mesma série, provando que ela dominava a atuação técnica, e até mesmo melhor que qualquer estrela de Hollywood. Além disso, o teste final foi a química com Mark Ruffalo. Enquanto outras atrizes pareciam intimidadas ou tentavam flertar em cena, Tatiana tratou o Hulk como um irmão chato desde o primeiro segundo. Ruffalo saiu da sala e disse: ela é minha prima. O final que nunca vimos. Talvez a revelação mais chocante dos planos originais seja sobre o final da série. No episódio que foi ao ar, Jennifer quebra a quarta parede para impedir que o vilão Todd, o Hulk King, se transforme em um Hulk e inicie uma luta genérica de CGI. A piada é que ninguém quer ver isso, mas a ironia é, esse final genérico foi escrito e planejado de verdade. Jessica Gal revelou em entrevistas à Variety e ao Collider que ela escreveu cerca de 20 versões diferentes do final, e nas primeiras versões ela seguiu a cartilha da Marvel à risca, porque achava que era obrigatória. Nos planos originais, a trama do roubo de sangue da She-Hulk seria levada a sério até o fim. O vilão Todd injetaria o soro e se transformaria em uma monstruosidade Hulk, e teríamos uma batalha final climática e cheia de explosões no retiro do Abominável.
A série terminaria exatamente como todas as outras, com dois bonecos de CGI se batendo no escuro. Foi o próprio Kevin Feige que leu o roteiro e disse: "Você não precisa fazer isso. Por que estamos fazendo o final Marvel se a série é sobre desconstruir a Marvel?" Foi só aí que a ideia de visitar o robô Kevin surgiu. Ou seja, a crítica que a personagem faz no final é uma crítica ao próprio roteiro que a equipe tinha escrito meses antes. O plano original era, ironicamente, o final ruim que eles zoaram. O drama jurídico. Outro ponto que sofreu uma mutação drástica foi o tom da série. Quando She-Hulk foi anunciada, foi vendida como uma comédia jurídica, mas os planos iniciais envolviam arcos jurídicos muito mais sérios e longos. O julgamento do Abominável, que na série é resolvido de forma relativamente rápida, foi originalmente concebido como um arco de múltiplos episódios. A ideia era ter um drama de tribunal legítimo, com coleta de evidências, depoimentos tensos e reviravoltas, similar a séries como The Good Wife ou American Crime History. Então, por que mudou? A resposta é um pouco engraçada. Na sala com os roteiristas, eles perceberam que não sabiam escrever cenas de tribunal convincentes. Jessica Gal admitiu que, conforme eles tentavam escrever os argumentos legais sérios, perceberam que a linguagem jurídica era técnica demais e entediante para o tom que eles queriam. Eles acabaram cortando grande parte do juridiquês e focando mais na dinâmica dos personagens e na comédia. Isso explica porque na versão final, Jennifer Walters ganha casos com argumentos simples ou participações especiais, como a do Wong, em vez de grandes manobras legais. O plano original de ser uma série de advocacia densa foi abandonado por falta de conhecimento técnico da equipe criativa. O vilão, o líder. Falando em planos descartados, precisamos falar sobre os vilões. Muitos fãs esperavam que a trama do sangue da She-Hulk levasse ao retorno do líder, o vilão de O Incrível Hulk, preparando o terreno para o filme do Capitão América Admirável Mundo Novo. E adivinhem, ele estava no roteiro original. Jessica Gal confirmou que, em suas propostas iniciais, o líder seria a mente por trás da inteligência, o grupo de ódio online e do roubo do sangue. Ele seria o fio condutor que ligaria a série ao lado mais amplo e, gama do MCU. No entanto, à medida que o roteiro evoluía, a equipe decidiu que trazer um vilão clássico tiraria o foco da história pessoal de Jennifer. Eles queriam que a ameaça fosse algo mais realista para uma mulher na internet, como trolls misóginos e homens inseguros, em vez de um gênio do mal com uma cabeça gigante. O líder foi cortado e o vilão passou a ser um grupo de incels da internet, o que gerou muita controvérsia. Além disso, a personagem Madison, que se tornou favorita dos fãs, originalmente tinha um papel minúsculo. Foi a química da atriz com o ator Benedict Wong que fez os roteiristas expandirem a participação dela durante as filmagens, provando que nem toda mudança do plano é ruim. O guarda-roupa. Um dos pontos mais criticados pelos fãs puristas foi o visual. Nos quadrinhos, a She-Hulk é famosa por usar colãs cavados, biquínis de batalha e roupas que acentuam sua sexualidade. Havia uma expectativa e até rumores de que veríamos esses trajes clássicos. No entanto, o departamento de arte e a direção tomaram uma decisão consciente de afastar a personagem da imagem de sexy symbol. O livro da arte da série mostra dezenas de conceitos descartados, incluindo trajes táticos mais parecidos com os dos Vingadores e vestidos de gala sensuais. A decisão de focar em terninhos e roupas esportivas foi para enfatizar que Jennifer se sente desconfortável sendo objetificada. Mas o crime real do departamento de figurino foi com o Scar, o filho do Hulk. A aparição dele no final, com aquele corte de cabelo questionável, virou meme instantâneo. Mas artes conceituais reveladas posteriormente mostravam que havia designs onde Scar parecia um guerreiro bárbaro, com cabelos longos e armadura de sacar, muito fiel aos quadrinhos. A versão adolescente skatista foi uma escolha tardia para tentar humanizá-lo, mas que acabou tirando toda a imponência do personagem e virando um meme de forma negativa. Se tivessem seguido os conceitos originais, a revelação final teria sido épica e não cômica. Participações fantasmas. Nenhuma série da Marvel sofreu tanto com rumores de participação especial quanto She-Hulk, e aqui precisamos separar o que era desejo de fã do que era plano real. O maior rumor envolvia o Homem-Aranha. Como a série lida com problemas legais de heróis e Sem Volta para Casa mostrou Peter com problemas judiciais, parecia óbvio. Os roteiristas da série queriam muito usar o Homem-Aranha. A diretora revelou que a sala de roteiristas tinha várias ideias para casos que envolvesse o Teioso. Mas a resposta da Marvel foi um devido não, por causa dos complexos direitos compartilhados com a Sony. Assim, eles foram proibidos de sequer mencionar o nome dele. Outro caso curioso foi o do motoqueiro fantasma.
Um teaser da série mostrou um pôster com o nome Blaze, e a internet enlouqueceu achando que era Johnny Blaze. Na verdade, era Donnie Blaze, um mágico charlatão. A diretora, Kate Coiro, teve que vir a público explicar que não era um easter egg planejado para introduzir o motoqueiro, foi apenas uma coincidência de nomes infeliz. No entanto, o Demolidor sempre fez parte do plano. A diferença é que nos rascunhos iniciais, a relação deles seria puramente profissional, e eles seriam até rivais no tribunal. O romance e a química explosiva surgiram depois que os roteiristas viram como a dinâmica opostos se atraem funcionava bem na tela, transformando o episódio 8 no favorito dos fãs. A batalha de orçamento! Não podemos ignorar o fator dinheiro. O plano original para She-Hulk era que Jennifer passasse muito mais tempo em sua forma verde. Afinal, a série se chama She-Hulk, mas a realidade de produção bateu forte. Durante as filmagens e a pós-produção, a diretora recebia notas constantes da Disney e da Marvel com um pedido simples: você pode cortar mais cenas da She-Hulk? Você pode fazer ela ser mais a Jennifer? O orçamento estava estourando. Isso mudou cenas inteiras. Diálogos que deveriam acontecer com a She-Hulk foram reescritos para acontecerem com a Tatiana Maslany em forma humana. Isso criou uma desconexão narrativa, pois a série é sobre ela aceitar o seu lado Hulk, mas a produção a forçava a ficar humana para economizar dinheiro. É um caso clássico onde o plano original criativo colidiu com o plano original financeiro. O resultado é uma série que às vezes parece ter vergonha de mostrar sua protagonista transformada, não por escolha artística, mas por necessidade. Isso explica a sensação de que, em alguns episódios, a transformação é guardada apenas para os segundos finais. No fim das contas, She-Hulk é um exemplo fascinante de como o antigo método da Marvel de fazer TV pode ser caótico. O que vimos na tela foi um híbrido entre a versão original da criadora e as demandas de um estúdio preocupado com orçamento e conectividade. Saber que a origem foi movida de um lugar e que o final ruim foi escrito, filmado e depois cancelado pela própria personagem nos dá uma nova visão. Não foi apenas uma série de herói, foi um cabo de guerra criativo transmitido no Disney Plus. E você, teria preferido o final com a luta gigante ou a origem no episódio 8? Deixa aqui nos comentários. Eu sou o Alex e esse foi o Planos Originais da Marvel. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!